Bom, gente, 2024 começou e com o início do ano as pessoas gostam muito de dicas de séries, de filme, minissérie, livros para dar início a esse ano. Então, pensando nisso, com diversas dicas de filmes, séries e livros são muito incríveis e que me arrebataram de alguma forma, é o nosso vídeo de hoje, para começar um bom ano. Vem comigo. Bom, gente, o ano começou e as pessoas gostam muito de dicas, né, de séries, bons livros, bons filmes para começar esse ano. Muitas pessoas gostam de retomar as leituras ou rever alguns filmes, né, iniciar o ano com boas coisas bacanas para você poder incrementar, seja para divertimento, seja para você poder aprender coisas novas. Sempre gostam de novidades. Então eu trago para vocês no vídeo de hoje, né, a gente está começando o primeiro vídeo de 2024 aqui do canal. Feliz ano novo para você que me acompanha e está acompanhando o canal, com algumas dicas de filmes, séries, minisséries e livros, alguns que eu li durante o ano de 2023 e alguns filmes e minisséries que eu vi agora no recesso forense. Eu vou começar com vocês com a minissérie Fim. A minissérie Fim é uma minissérie de 10 episódios, ela está disponível no Globoplay e ela é baseada num livro que tem o mesmo nome, um livro da Fernanda Torres. A Fernanda Torres é aquela atriz, filha, né, da Fernanda Montenegro, muito conhecida pelas séries Normais, por a série Tapas e Beijos. E ela escreveu esse livro, se eu não me engano, já tem uns 10 anos mais ou menos, ou mais, que ela já tinha escrito, pelo que eu me lembro, do livro Fim. E esse livro é muito bacana porque ele conta a história de 5 amigos e a relação desses 5 amigos ao longo dos anos. Então você conhece a maturidade e o envelhecimento desses 5 amigos. Relacionamentos amorosos, divórcios, separações, casamento, nascimento dos filhos, maternidade. Não só os 5 amigos em si, mas também as 5 mulheres desses 5 amigos. Então, temas como maternidade, como filhos, possibilidade de tê-los ou de não tê-los, conflitos existenciais, carreira, morte, são diversos os temas que são falados nesse livro e que são abordados também na série. Eu acredito que para quem vai assistir a série ou vai ler o livro, é muito interessante que essa pessoa já tenha um pouco de vivência de relacionamentos, de perdas, de vida em si, né? A gente se vive de vida, abastecido pela vida e pelas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Então é capaz que você tendo essa bagagem de vida, você vai conseguir se identificar em diversos pontos com a série ou com o livro, perceber diversos pontos seus em situações que aconteceram ali na sua vida, você vai observar de um novo aspecto, ou pessoas que você conheceu ou conhece que estão ali vivenciando aquilo, e você consegue enxergar naqueles personagens os mesmos conflitos existenciais. Eu acredito que se a gente for falar do grande personagem principal, que é essa série, é a vida, a morte, o envelhecimento, como plano de fundo o Rio de Janeiro, que acaba sendo também um dos personagens que ali fazem parte. Vale muito a pena ver também, gente, se você já leu o livro e viu a série, ou os dois, complementar isso assistindo a entrevista da Fernanda Torres que ela deu para o Roda Viva. É muito interessante que você consegue entender a cabeça dela como escritora, como que ela planejou tudo aquilo, o que que ela vivenciou, o que que ela visualizou, e ao longo de toda a carreira dela também, né, ela já é muito interessante que ela parece muito a Fernanda Montenegro, tanto no jeito ali de conversar, até fisicamente. É uma mulher que está bonita, ela não foi sem maquiagem, com o rosto limpo e mostra um envelhecimento bonito para mim de acompanhar. E vale muito a pena a entrevista como uma forma de complementação depois de livro e série. Falando em Fernanda Montenegro, inclusive, um filme agora que eu vi, não minissérie, eu revi, na verdade, agora, com 33 anos. Eu sou uma pessoa nova, mas também não muito nova, porque nem cabelos tenho mais. Mas que vale a pena, e eu havia visto ainda mais novo, é Central do Brasil.
Central do Brasil, que é um clássico, né, do cinema brasileiro, talvez seja o maior filme que a gente tem falando de Brasil, estrelado pela Fernanda Montenegro, fez com que ela inclusive concorresse ao Oscar de melhor atriz em Hollywood. Ela não ganhou o prêmio, mas agora vendo, a primeira vez que eu vi o Central do Brasil, eu era criança, pré-adolescente, não tinha um entendimento. Sabia ali a história, mas não tinha uma profundidade maior com aquela história. Agora, aos 33 anos, eu consigo entender a profundidade daquela história que aparentemente é simples, mas tem tanto a dizer. A história basicamente fala a respeito de Dora, que é uma mulher que escreve cartas para pessoas que não sabem escrever, não são alfabetizadas, e enviar essas cartas para os parentes na estação central do Brasil, que é uma estação do Rio de Janeiro. Então ela escreve essas cartas e manda para as pessoas. Só que na verdade não. Ela sequer manda essas cartas, ela se aproveita dessas pessoas, se aproveita do dinheiro dessas pessoas, rasga essas cartas depois de ler com uma amiga quando chega em casa e se divertir das histórias que ela vai vendo. E uma dessas histórias que chega para ela é do Josué, que é um garoto que vai com a mãe para tentar reencontrar o pai e tentar conhecer esse pai. Acaba que essa mãe acaba sendo morta por um atropelamento e esse menino fica sozinho. E a Dora acaba tendo essa vontade, essa predisposição de ajudar aquela criança, aquele menino, a tentar reencontrar o pai. O que eu achei mais interessante do Central do Brasil, agora, se você puder rever, vai ser muito bacana também, é a gente perceber essa complexidade que é o ser humano. A complexidade que o ser humano é em ter camadas, em não ser totalmente bom, em não ser totalmente ruim, em ser seres humanos falhos, seres humanos que erram, seres humanos que tentam acertar, seres humanos que têm atos de bondade, que têm atos de ruindade. A personagem da Fernanda Montenegro, por exemplo, ela é uma pessoa falha. Ela é egoísta, ela é mesquinha, ela é orgulhosa, ela é repleta de falhas, mas ao mesmo tempo ela é corajosa, ela é destemida, ela busca ajudar, ela tem atos de bondade. Então você vê essa complexidade do ser humano em várias camadas, que ninguém é totalmente bozinho e que ninguém é totalmente ruim. E a gente vê esse desenrolar da história na tentativa de procura desse pai e de como que ambos os personagens se modificam, tanto Josué quanto a Dora, até o final dessa trajetória. E é um filme muito, muito bonito. Outro filme que vale muito a pena assistir é o Imperdoável. O Imperdoável, ele já tem algum tempo que ele está disponível, e eu nunca tinha visto, e conta a respeito de uma história de uma mulher que ela sai da cadeia após ficar 20 anos presa, por ter cometido um crime contra um policial, um assassinato contra esse policial, e devido a isso, ela agora sai da cadeia, ela cumpriu a pena dela e mostra como que é essa ressocialização de uma pessoa que cometeu um crime em sociedade, né? Como que ela convive em sociedade. Então é muito interessante a gente perceber quem faz essa pessoa, essa criminosa, é a Sandra Bullock. É até interessante que eu estava revendo que a Sandra Bullock fazia diversos filmes de comédia, né? Ela não fazia dramas, e houve uma guinada que ela começou a fazer excelentes papéis dentro do cinema e dentro do streaming também. E essa é uma clássica, um ótimo papel, que ela tenta colocar esses conflitos dessa pessoa que acabou de cometer um crime, cumpriu a pena e está na rua. Então a gente vê as condições de moradia dessa pessoa, a gente vê as condições de emprego dessa pessoa, o que é disponível ali para ela. Tem duas passagens muito interessantes, que é uma pessoa, alguém liga informando um chefe que ela é uma ex-condenada e ela não consegue um emprego, e uma parte que ela, quando ela consegue um emprego, perguntam para ela: você fala inglês? Ou seja, é um emprego ali que é um subemprego, né, de imigrantes, que dentro dos Estados Unidos existe essa problemática da imigração. Então, esse contexto dela em sociedade é muito interessante, assim como a tentativa dela de entrar em contato com a irmã, que na época, quando aconteceu o crime, era uma criança, hoje é uma menina, né, uma mulher, que foi adotada por uma família, e ela tentar entrar em contato com essa irmã, e o medo que a família tem de uma assassina entrar em contato com a filha deles agora, assim como a tentativa de um relacionamento que ela tem, e até mesmo dos parentes da vítima
que descobrem que ela vai sair da cadeia. Então são diversos pontos muito interessantes, condição de emprego, condição de vida, relacionamento, tentar reaproximar da família, os parentes da vítima, que são abordados nesse filme, que valem muito a pena você assistir. E principalmente por dois aspectos muito interessantes, que é o filme tem um plot twist, ou seja, existe depois da metade, existe uma virada ali, muito interessante, que eu adoro essas cenas que fazem você, meu Deus, plot twists são muito incríveis, existe isso no filme, e o final é um final aberto. A gente é um final incerto, a gente não sabe o que acontece. Então vale muito a pena assistir, é imperdoável, está disponível no Netflix. Referente a livros, no ano de 2023 eu fiz poucas leituras. E eu não sei se você é do tipo de pessoa que costuma ler muito, ou se você costuma ler muito, se você se cobra muito por ler. Antes eu estava me cobrando muito por leitura, por querer, né, produzir demais, entrei naquela lógica de querer ler demais e eu vi que isso estava me deixando ansioso. Então eu parei com isso e resolvi fazer leituras que realmente eu gostasse e que realmente desse algum tipo de sentido e prazer, porque é uma leitura, não deve ser de obrigação, porque obrigação a gente já tem diversas no dia a dia. E eu fiz leituras incríveis. Foram pouquíssimos livros que eu li em 2023, mas livros muito bons. E desses eu seleciono três aqui para vocês. O primeiro deles é Amada, da Toni Morrison. Amada e Toni Morrison é a única mulher negra ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura que a gente tem, né? O Nobel de Literatura. Amada partiu de uma busca da Toni Morrison. Ela viu num artigo, ela queria escrever um livro chamado The Black Book, o livro negro, e traria ali contextos históricos de grandes feitos de pessoas negras nos Estados Unidos. E ela leu um artigo de um pastor que havia encontrado uma mulher que havia matado a própria filha porque ela não queria que a filha também virasse escrava. E essa mulher é condenada à prisão. E ela achou muito interessante aquela história, aquele artigo verídico, e ela ficou pensando o que se passaria na cabeça de uma mãe ao ponto de querer matar os próprios filhos. Ela mata uma filha e tentou matar os outros, mas não conseguiu, ao ponto dela matar uma filha para que não quisesse que essa filha tivesse a mesma condição de vida de escrava que ela teve. Então, partindo desse pressuposto, partindo dessa notícia de jornal, ela constrói esse livro Amada. Esse livro eu tinha comprado ele em 2020. É um livro, não é relativamente muito grande, mas é um livro com uma linguagem difícil e que você demora a entrar. Mas é um livro muito impactante, muito bonito, e ele fala do pós-escravidão nos Estados Unidos. Mas o mais interessante da linguagem da Toni Morrison é que é uma linguagem difícil, é uma linguagem muito poética, mas ao mesmo tempo você consegue se perceber nos personagens. Ela vai te levando como se fossem ondas que você vai entrando, entrando, entrando na história. Você tem uma densidade, uma profundidade tão grande em perceber os acontecimentos dessa história que ele me impactou tanto que eu só consegui, depois de terminar esse livro, voltar a alguma leitura comum depois de uns 2, 3 meses que eu ainda estava digerindo a história e tudo o que aconteceu. É muito legal, vale muito a pena. Não é um livro fácil, igual eu demorei 2, 3 anos para poder entrar na história e terminar o livro, mas vale muito a pena. Outro livro que eu li esse ano passado, que eu quero trazer para vocês, que é incrível, é uma história linda, é uma história emocionante, é A Cor Púrpura. A Cor Púrpura, inclusive, entrou em cartaz agora um remake que foi feito em formato de musical. Quem é a produtora, eu acredito que é a Oprah, que é a produtora, e a Oprah foi uma das protagonistas quando o livro virou filme alguns anos atrás. Eu lembro do filme muito pouco, tem muito tempo que eu vi o filme, mas agora, no ano passado, eu li A Cor Púrpura e é inacreditável a beleza que é tida. É um livro que é contado em formato de cartas para Deus, que a protagonista conta. Que ela vai escrevendo essas cartas para Deus e através dessas cartas você vai conhecendo a história dela. É uma história de uma menina que havia sido separada da irmã e vai contando toda essa vivência
dela, e principalmente a questão racial é muito debatida nesse livro. Mas o que mais me surpreendeu, o que trouxe para mim a percepção desse livro, é a maturidade e a experiência de resiliência, que é você passar por situações difíceis e você conseguir ter uma maturidade e conseguir ter uma sabedoria depois de tudo aquilo que você passou de ruim. É um livro muito bonito, muito emocionante e que vale muito a pena ver. Vai ter agora o filme, então eu vou poder agora assistir o filme depois de ter assistido, depois de ter lido o livro. Eu nem sabia que ia lançar esse filme, fiquei super animado quando eu fiquei sabendo da notícia e agora estou aqui compartilhando com você. E para encerrar, um livro que assim é muito bacana, que vale muito a pena ler, é o Rainhas da Noite. O Rainhas da Noite é um livro do jornalista Chico Felitti. O Chico Felitti é aquele jornalista que você deve conhecer muito pelo podcast A Casa da Mulher Abandonada. Ele fez aquele podcast que explodiu, né, nos últimos meses, falando a respeito de toda a história, né, da mulher, na Margarete, que estava lá na casa abandonada, e ele tem alguns livros escritos. Dentre os livros que ele tem, inclusive tem um livro do João de Deus, tem um livro da Elke Maravilha, e esse livro é o mais recente dele. E esse livro é o mais recente dele, que conta a história de 3 travestis em São Paulo que comandavam uma verdadeira organização criminosa ali. Mas tem isso como pano de fundo, mas o que me impactou muito é a questão da identidade e história LGBTQIA+, no Brasil, especificamente em São Paulo, e como que é a condição de vida de pessoas trans e travestis no Brasil. Que apesar desse livro se retratar a década de 70, 80 e 90, é algo que você consegue perceber como até hoje atual, algo atual que impacta no dia a dia das pessoas trans e travestis. Então você consegue ver a questão de vida dessas pessoas, consegue ver a marginalização dessas pessoas e o que elas fizeram para tentar sobreviver. Então a gente acompanha a vida da Cris Negão, da Andréa de Maio e da Jaqueline blá blá blá. Cada uma tinha seu ponto e controle dentro de São Paulo. Uma controlava as ruas de São Paulo dentro da prostituição e era delegada das ruas, mandava e desmandava e fazia o que ela quisesse ali na região das ruas de São Paulo, do centro de São Paulo. A outra tinha um palácio em que agenciava garotas de programa, meninas também trans e travestis, para prostituição dentro desse palácio. E a outra a Andréa de Maio, que coordenava uma boate. E que é interessante que naquela época não existia sequer, se hoje não existe, muito menos antes, não existia a possibilidade de diversão e de entretenimento para meninas trans e travestis. Elas não existiam um local, como hoje não existe, é muito difícil você encontrar pessoas trans e travestis dentro de um local de entretenimento, de diversão, uma boate sequer. Antigamente, na minha idade, por exemplo, quando eu era adolescente, até drag queen era difícil de você encontrar dentro de uma boate LGBTQIA+, que dirá trans e travestis. Então esse livro vai tratando muito a respeito disso. É uma história muito bacana, tem muitas reviravoltas, é instigante, dá vontade de você ler, e principalmente se tiver uma história de Brasil para a cultura LGBTQIAP+. Vai virar série também, pelo que eu fiquei sabendo. Não sei ainda onde que vai ser o streaming. Uma série que vale muito a pena, que complementa esse livro também, é uma série que eu assisti também no ano passado, que chama Veneno. Conta também a respeito das vidas de mulheres trans e travestis, referente à prostituição, e a La Veneno foi uma das grandes estrelas e celebridades na época, na Espanha, em televisão, nos anos dourados aí da televisão espanhola, e fala muito a respeito desse sucesso que ela teve, do ápice que ela teve em participar de programas de televisão, mas também todos os conflitos pessoais e existenciais que ela vivenciou. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, espero que você tenha gostado aí, das dicas de filmes, minissérie, livros, e a gente se vê nesse ano incrível aqui no canal, muitas coisas boas, muitas informações, sempre para você. Até breve.